Olá, como vai? Seja bem-vindo ao Saber Direito Debate. Hoje vamos falar sobre direito penal militar. Nosso convidado é o advogado Keller Borges, especialista na matéria. Professor, evidentemente até o senhor chegar a virar um especialista nesse assunto, o senhor teve uma trajetória, evidentemente. Como é então que a Polícia Militar entrou na sua vida? Bem, na verdade, eu vim do comércio. Eu era professor nas horas vagas e trabalhei no comércio. E surgiu uma ideia, um grupo de colegas viu o concurso da Polícia Militar e a Polícia Militar prestamos a prova, passei, fiz o curso de formação e onde eu tive o primeiro contato com o direito, em especial o direito militar, ser policial militar em Goiás e estudar o direito militar. Então começou assim. Mas antes disso o senhor estudou História, né? Sim, sim, eu fiz um ano de graduação, eu sempre fui apaixonado nas ciências humanas, leitura, textos, né, buscar a verdade, essas ciências humanas sempre me atraíram, nunca fui uma pessoa muito de exatas. E o direito, ele acabou sendo coroar essa caminhada. Eu não pude prosseguir, por questões de motivos de força maior, não prossegui no curso de História, fui trabalhar, depois passei no concurso, fui aprovado no concurso público em 2003, me formei na Academia Militar em 2005, e então, o Estado de Goiás ele teve uma mudança na cultura policial e passou a exigir o bacharelado em Direito para ascensão na carreira profissional. Foi o primeiro dos nossos Estados-membros que optou por essa mudança. E com isso, eu optei pelo Direito, justamente por querer melhorar na carreira. Foi quando eu procurei o curso de Direito e dentro de todas as disciplinas, o Direito Militar ele me atraiu por conta da especificidade, por ser um profissional, um militar estadual, e ter algumas diferenças básicas desde o texto constitucional entre militares estaduais e federais, eu quis estudar o tema justamente para poder ver como de fato funcionaria aquilo na prática. Então quer dizer que essa formação ela veio mesmo, num primeiro momento, por uma exigência da corporação. Isso. Outros estados também fazem isso? Hoje que eu tenho conhecimento, nós temos o estado de Santa Catarina, o estado do Rio Grande do Sul, são dois estados que eles já exigem o bacharelado em Direito para ascensão no militarismo estadual, para ser oficial. A praça não. Praça, a maioria dos estados é de ensino médio, alguns cobram curso superior, a exemplo de Goiás. Não exige um curso específico, mas para oficialato são esses três que eu tenho conhecimento. O estado do Mato Grosso ele aprovou a lei, mas nós não tivemos ainda uma turma, um concurso específico para bacharéis em Direito. A situação mais icônica aconteceu em Brasília. Brasília chegou a editar o ato, lançaram o edital para bacharéis em Direito, porém ele foi contestado e hoje permanece como qualquer curso de graduação. São as polícias que exigem o curso superior para ascensão ao oficialato. Mas muitas outras ainda são ensino médio. O senhor deve ter entrado muitas vezes em sala de aula devidamente fardado, né? Não, nunca aconteceu isso? Não. É somente no comando da academia, como instrutor, na formação de novos policiais. Não tinha aquela correria de chegar? Não, como professor eu sempre optei por não misturar as coisas, até por conta de não estar ali, não ser um representante oficial da instituição e separar a imagem, o policial militar do professor especialista em Direito Militar. Bom o senhor ter tocado nisso, porque há algum preconceito, o senhor, mesmo sem estar fardado, enfrentou algum preconceito porque era alguém da Polícia Militar, que estava ali assistindo às aulas, enfim? Várias vezes. Eu comecei minha trajetória no curso de Direito numa universidade federal. E eu tive alguns professores que, por conta do trabalho, de ter que me deslocar para a aula devidamente fardado, professores, inclusive, que se recusaram a dar aula enquanto tivesse uma pessoa fardada dentro da sala. Nesse nível? Nesse nível. E aí tive alguns problemas nesse sentido e, felizmente, no mundo acadêmico tudo se resolve com argumentações, discussões, diretoria, e aí consegui resolver essa situação e fiz 2 anos de curso nessa universidade, depois tive que me transferir para outro local e tive essa situação específica. Fora isso, algum preconceito dos demais professores que não me tratavam diferente por ser policial militar, mas normalmente quando eles conhecem ali a turma, o que o professor que busca estabelecer uma ligação com os alunos faz? Fulano, por qual motivo você cursa o Direito? E eu sempre disse que o meu motivo era me tornar oficial da PM. E as pessoas achavam isso muito pequeno, por conta das portas que o Direito abre, concursos de carreira jurídica, delegados de polícia. Então, as pessoas sempre me criticaram por isso, por eu ter escolhido a carreira jurídica com esse foco em específico. Então, acaba que sofremos sim um preconceito nesse sentido.
eu satisfiz a minha dúvida sobre essa questão de entrar fardado, mas eu queria saber se o senhor teve algum problema com tentativa de trote ou coisa parecida. Chegou na Sim, faculdade, sim. calouro de direito, tentaram dar um trote? Exatamente. No Nos PM? primeiros dias, quando eu estava em adaptação com horários e tudo mais, eu realmente, a primeira semana, a semana inicial de curso, onde ocorrem os trotes, as brincadeiras, eu fui fardado. E os colegas reuniram e falaram, vamos dar trote, aquela questão do calor, a situação, jogando água nos colegas, espuma. E aí eu tive que ser bem incisivo e falar, olha, nesse momento, eu estou fardado, nós não vamos brincar. Não tenho, nesse momento não. Quando eu estiver à paisana, cortam até o meu cabelo. Mas nesse momento, isso aqui, o uniforme, a farda, representa muito mais do que a pessoa, representa o Estado. Então vocês têm que ter respeito quanto a essa situação. E eles não tiveram, e a situação escalou a ponto de eu ter que agir com uma certa, digamos, incisiva. Foi um pouco mais incisivo nesse caso. Deixou mais claro, hoje em dia, não entrar por aí. eu até tive um caso interessante, eu fui à cidade onde eu estudava, na semana passada, estive lá na cidade, conheci uma pessoa que era da faculdade e tal, eu estudei aqui. Estudou? Você já ouviu a história do policial que fez, né, que teve um problema no trote e tal? Já, sou eu. Então, assim, a história permanece, não sabem quem é o Keller, mas a história até hoje ela ainda é contada nos corredores da faculdade, porque eu tive que me posicionar, para fazer, para ser enfático nessa situação, sem uso de violência, deixar bem claro, mas eu tive que ser enfático para coibir esse trote por conta do uniforme que eu estava usando, que para mim representa muito. Inclusive, esse distrato ao uniforme é um crime militar. Olha, vamos falar também sobre isso depois. Superadas essas fases, quando é que o senhor percebeu que o direito penal militar poderia ser realmente um caminho? Surgiu dentro da corporação, surgiu um projeto, né, um colega que hoje é sargento da Polícia Militar, é da minha turma de soldados, ele coordenou a primeira pós-graduação presencial, né, em Direito Militar. E eu, vendo aquilo, já um fã, de comparar as diferenças do direito militar com o direito militar com o direito penal comum, resolvi fazer o curso e acabei gostando ainda mais. Conheci uma técnica, a engrenagem da máquina, como que a coisa funcionava, e decidi que esse seria meu campo de estudo. Ainda hoje eu sempre defendo e tenho um objetivo, já trabalhei em cursos de graduação do direito, e eu tenho um objetivo claro, pelo menos aqui no Centro-Oeste, de fazer com que o direito militar se torne uma disciplina de graduação. Então, por isso que a paixão nasceu nesse sentido, e é um dos objetivos que eu tenho. O direito militar foi algo que eu sempre gostei, desde 2003, quando eu tive contato, né, e resolvi investir no conhecimento acadêmico nessa área. Tá certo, professor. Vamos a uma primeira pausa aí? Sim. Perfeito, nós voltamos então daqui a pouquinho com mais Saber Direito Debate. Até já. O Saber Direito Debate está de volta. Hoje, o nosso convidado é o bacharel em Direito Keller Borges, especialista em Direito Penal Militar. Professor, durante a semana o senhor deu aulas aqui sobre Direito Penal Militar. Qual foi o seu propósito? O que o senhor quis com a preparação desse curso? De verdade, o direito militar hoje ele é mais cobrado em provas de concurso público para carreiras militares. E as pessoas têm uma visão de que ele é igual ao direito comum. E o examinador, ele vai justamente naquilo que é diferente. Então, a minha principal missão numa sala de aula é quebrar a resistência que as pessoas têm quanto às diferenças do penal militar. Mostrar, por exemplo, exatamente aquilo que funciona diferente e por qual motivo a legislação foi criada dessa forma. É uma legislação antiga, nasceu em 69, e ela realmente, alguns pontos dela, acabam que entram em roda de colisão com o texto constitucional, com as outras normas do direito moderno. E eu busco mostrar justamente isso, mostrar essas especificidades e fazer com que o aluno entenda e leve isso para a vida dele como mais do que só resolver uma prova de concurso. Vamos trazer essas questões até devem despertar o interesse do público. Por exemplo, vamos supor que o Brasil entre numa guerra. Nesse caso, qualquer crime pode ser punido com pena de morte, por exemplo? Muito boa pergunta, porque é uma confusão comum. A Constituição ela trata, basicamente, sobre as penas proibidas. E quando ela abre esse assunto,
ela fala que a pena de morte é proibida, vírgula, salvo em casos de guerra declarada. E ela se torna silente depois disso. O Código Penal Militar, Decreto-Lei 28, Decreto-Lei 1001 de 69, é aquele que traz a previsão da pena de morte como uma das penas principais. E não, a pena de morte não será aplicada em qualquer crime. Será aplicada somente nos crimes específicos para tempo de guerra. Crimes tão graves que podem fazer, inclusive, com que nós percamos a guerra. Então, são crimes específicos, estão ali dos artigos 355 ao 408 do Código Penal Militar, e somente quando o legislador já tiver previsto a pena de morte, é que ela poderá ser aplicada dentro do que se pressupõe o Código de Processo Penal Militar e as próprias regras gerais do direito militar. Então, existe uma parcela de crimes que, sim, poderão ser punidos com a morte, inclusive por fuzilamento. A morte no Brasil ela é executada por pelotão de fuzilamento. Porém, somente para crimes bem específicos, crimes nessa parte que eu citei. Fora de um regime de exceção, existe alguma previsão legal para que civis cumpram penas em presídios militares? Nenhuma, nenhuma. Até a questão do civil, existem sim crimes militares, inclusive crimes que podem ser cometidos. Um crime que só pode ser cometido pelo civil, até estranho, né? Um crime militar que só pode ser cometido por quem é civil. Existe. Nas aulas eu tratei exatamente desse crime, que é o crime de insubmissão. Porém, no seu caso, na pergunta, o civil comete crime militar e é condenado pela justiça militar. Ele sempre cumprirá a sua pena em estabelecimento prisional civil, ainda que condenado pela justiça militar por prática de crime militar. Se um oficial comete um crime militar, ele também é preso por isso. Ele é expulso compulsoriamente da corporação? A questão do desligamento do militar, oficial e praça, toda essa sorte de desligamento se dá por algo que é inédito para muitos estudantes de direito, que é a parte de penas acessórias. Para os oficiais, nós temos 3 penas acessórias exclusivas: perda de posto da patente, indignidade para o oficialato e incompatibilidade para o oficialato. Essas 3 penas têm regras específicas, também foram tratadas nas aulas. Em específico, via de regra, somente uma é automática, quando o oficial é condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Então, foi condenada a essa pena, o oficial pode estar sujeito à perda do posto da patente, de acordo com a regra do CPM, é uma pena automática. A indignidade e a incompatibilidade não são automáticas. O juiz, entendendo ser o caso concreto, ser necessário aplicá-las, deve deixar claro na sentença. Existe ação penal privada nos crimes militares, professor? Não. A regra geral do Código Penal Militar é que as ações penais sejam sempre públicas e incondicionadas. Trabalhamos com 3 exceções, 2 delas no CPM, no direito militar, que são para crimes específicos, crimes que ameacem a segurança externa do país, crimes que podem fazer com que o Brasil entre em guerra ou cause aí um desconforto diplomático. Para uma parcela desses crimes, a ação penal é pública condicionada à requisição do governo, requisição ministerial. Então, para o CPM, eu tenho 3 tipos de ação penal: pública incondicionada, requisição do Ministério Militar, é uma figura que é trabalhada dentro do direito militar e existiu no Brasil até 98, e requisição do Ministério da Justiça. Fechou. Só 3 ações penais. Não se fala em ação penal privada em crimes militares. A Constituição cria uma 4ª, que é a privada subsidiária da pública. Então, a eminentemente privada não tem cabimento nos crimes militares. Porém, quando o Ministério Público se tornar inerte, preenchidas as condições de procedibilidade, eu posso intentar ação penal privada subsidiária da pública. É o único caso de ação penal privada admitida nos crimes militares. O senhor poderia dizer se algum crime militar pode nunca prescrever? Não existe essa previsão. Também dentro do direito militar, todos os crimes militares são prescritíveis. O que ocorre, às vezes, acaba que o aluno se confunde quando está começando os seus estudos, é quanto a um dispositivo, na parte de extinção da punibilidade, em específico de prescrição, que fala que as penas acessórias, sim, essas são imprescritíveis. Mas para os crimes militares, eu não tenho a possibilidade de, num caso concreto, aplicar somente uma pena acessória, por conta da própria nomenclatura. Eu tenho uma pena principal e as penas ou pena acessória vão acompanhar o crime principal.
Uma vez prescrito o crime principal, tecnicamente a pena acessória deixa de existir. Mas somente a pena acessória, essa ela é imprescritível. É a única tópico que nós temos nesse assunto. O motim da PM Capixaba, por exemplo, é um caso de crime contra a autoridade e a disciplina militar? Exatamente. Os crimes militares que nós temos em tempo de paz, eles estão divididos em 7 títulos distintos. E um dos mais famosos, mais cobrados e estudados por profissionais do ramo são justamente os crimes contra a autoridade e contra a disciplina militar. Começa no artigo 149, justamente motim e revolta. 149 o principal caput, ele trata do motim, e o parágrafo único trata da revolta. E vai até o artigo 182, que são crimes que vão ameaçar a disciplina militar de recintos ou estabelecimentos prisionais militares. Então tem uma série de condutas criminosas aí, todas elas ameaçam ou ofendem o bem jurídico, a autoridade, disciplina, ou alguns até mesmo a autoridade e disciplina, uma conduta só, lesando 2 bens jurídicos tutelados pelo direito militar. Rapidamente, professor, o perdão, como é que funciona? Perdão judicial é algo que não foi contemplado pelo legislador, em 69, num rol de causas extintivas da punibilidade. O nosso Código Penal Comum traz o perdão judicial, porém, não foi adaptado. O Código Penal Militar o Código Penal Comum de 40 tem a previsão, o militar de 69 não tem. Porém, escapou. Eu acredito que foi assim algo que não pensaram muito bem na hora de revisar. E a receptação culposa é o único crime militar que legalmente admite a questão do perdão judicial, onde o juiz pode deixar de aplicar a pena. Existem outras formas de perdão. Perdão soberano, anistia, o indulto, mas o perdão judicial, como nós conhecemos, que cabe à autoridade judiciária deixar de aplicar a pena, esse só existe na receptação culposa, dentro do direito militar. Tá certo, então. Vamos a outro intervalo, professor? Perfeito, é a última parada do Saber Direito Debate. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Você está assistindo ao Saber Direito Debate, que hoje recebe o bacharel em Direito Keller Borges, especialista em Direito Penal Militar. Professor, o senhor trouxe alguns livros aqui, vamos começar por esse. Elementos de Direito Penal Militar, de Ione de Souza Cruz e Cláudio Amin Miguel. O que é que o senhor pode falar sobre esse livro? Com certeza, esse é uma das melhores, das peças mais fundamentais na minha biblioteca de Direito Militar. Esses autores, apesar de o livro parecer um pouco fino, curto, rápido, ele traz explicações bem interessantes sobre 2 temas muito pertinentes do direito militar. Primeiro, que eles criam uma das teorias que eu particularmente sigo, que é a teoria tricotômica do crime militar. Eles classificam todos os crimes militares que nós temos em 3 vertentes distintas. Para mim, como professor, estudioso, acadêmico do direito militar, é a teoria que melhor faz sentido, que melhor se adequa ao que eu proponho e ao que eu compartilho com os meus alunos. Essa é a primeira situação. E segunda situação, hoje em dia, eles são um dos autores que melhor especifica algo que é inédito no penal militar, que é a teoria diferenciadora do estado de necessidade. O estado de necessidade, um excludente de crime, que nós aprendemos no direito penal comum, excludente justificativa do que justificantes, excludentes de ilicitude. No penal militar, ele é diferente, literalmente, então por isso a teoria diferenciadora. Os autores exploram com muita propriedade essa diferença dos 2 estados de necessidade. O justificante, como excludente do crime, e o exculpante, como excludente da culpabilidade. Então, o direito militar, o Código Penal Militar em 69, ele já é criado com essa dicotomia dos estados de necessidade, e esse livro é um dos que melhor explora essa diferença. Por esse motivo que eu realmente sempre recomendo e trabalho, é um livro de cabeceira. E ele é mais indicado para estudantes, para profissionais, para basicamente, hoje, enfim. eles têm uma aplicação muito boa para concursos públicos, não tanto para o profissional que advoga na área em específico, porque ele não trabalha muito, apesar de trazer alguns julgados, alguns entendimentos dos tribunais superiores, ele não o traz de maneira tão enfática. Então, eu gosto e tem uma linguagem mais acessível. Por esse motivo que eu recomendo mais para aqueles que estão começando e vão buscar concursos militares. Eu também trouxe aqui Direito Processual Penal Militar, de Ricardo Henrique Alves Giuliani. Um excelente autor também.
esse livro de processo penal militar, que vai, né, o penal militar ele é particularmente indissociável. Não se fala de penal militar sem as regras processuais. Como colocar o direito penal militar na prática? E é o processo penal militar, Decreto-Lei 1002, coincidentemente, 1001 é o Código Penal Militar, 1002 é o Código de Processo Penal Militar, ambos do mesmo dia, 21 de outubro de 69, e esse livro ele explora com a mesma clareza de ideias do anterior, a questão para concursos públicos, para uma introdução, um primeiro contato, é o que eu recomendo para os alunos, quando eles começam aí a trilhar o caminho do direito militar. O senhor também trouxe aqui Manual de Direito Penal Militar, de Coimbra Neves e Marcelo Streiffinger. Dois excelentes doutrinadores paulistas, né? Eu admiro muito o trabalho dos dois. Eram policiais militares de São Paulo, autores de livros, né? Estudiosos no direito militar. E é um livro daqueles que eu recomendo, é um dos livros mais completos em direito penal militar. E é um dos que mais se adequa ao estilo de estudo que eu conduzo. Porque eu gosto de mostrar para os alunos, e as aulas, os materiais que eu elaboro sempre, comparar o direito comum com o direito militar. E eles fazem isso com extrema propriedade, e já é um livro mais profundo, indicado não só para concursos de um nível mais elevado, também para profissionais que militam e advogam na área. E tem muitos casos práticos, crimes, um a um dos crimes militares comentados com palavras-chave. Então é um livro bem interessante, uma obra muito completa. Nós temos vários outros autores dentro do direito militar, mas esses que eu destaquei são aqueles que eu acho que a pessoa que começa agora ou que tem algum tempinho de estrada no direito militar, encontrando esses autores, vai conseguir aí elevar o seu conhecimento exponencialmente, que eu acho que é o que todos nós buscamos. Quando nós nos predispusemos a estudar, é aquilo que nós fazemos, é buscar aqueles que estudaram antes de nós e que nos mostram maneiras menos dolorosas de trilhar o caminho. E o direito militar ele é um pouco fechado, é um pouco, enquanto você tem aí, você pode citar 10, 15, 20 autores de renome no direito civil, no constitucional, no penal, para direito militar, você mal enche os dedos de uma mão. De perguntar para um aluno, chegar, me dê um nome de um doutrinador de penal militar. Normalmente a pessoa trava, ela não é comum você trabalhar com esses doutrinadores. Então, por esse motivo que eu separei esses para que as pessoas conheçam um pouco tanto o trabalho dos autores, quanto comecem a trilhar aí o direito militar e vão ver que o negócio é legal, é divertido. Diferente, mas divertido. Já que o senhor tocou nesse assunto, por que parte da sociedade ainda tem uma impressão de que a justiça militar ela cede ao corporativismo e isso, de certa forma, até pode reforçar essa sensação de impunidade para crimes cometidos por militares? Realmente, posso dizer, nesse sentido, eu acredito que o próprio caráter do militarismo, a questão de serem instituições, qualquer uma das 5 que nós temos no Brasil, 5 tipos, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Eles, basicamente, se fecham dentro de unidades militares em alguns conceitos. Porque o princípio básico da hierarquia e da disciplina, ele meio que cobra isso desses profissionais. Né? Cobra essa questão, esse distanciamento, né, da seara comum. Então, eu acredito que essa visão de corporativismo venha justamente até dos momentos históricos que nós tivemos. A relação da sociedade brasileira com as forças militares nem sempre foi pacífica, como é hoje. Nem sempre foi da maneira clara como é feita nos dias de hoje. Dito isso, a situação específica de falar, por exemplo, que gera impunidade. Essa é a primeira grande mentira que se quebra quando começamos a estudar o direito militar. Ao contrário do que se pensa de achar que o direito militar é brando para os militares, a primeira coisa que os livros comprovam, as análises textuais, textos legais comprovam, é que a mão do direito militar, ela é, sim, mais pesada. Vou dar um exemplo só. Normalmente, quando estudamos aí penas privativas de liberdade, lá no Código Penal, entendemos que, de determinada gravidade, pelo tempo da pena, existem regimes de início de cumprimento dela. Dependendo do crime que você praticou, você pode até começar a cumprir a sua pena em regime aberto, semiaberto ou até mesmo fechado. No penal militar não tem isso. Seja qual crime for, o regime inicial de cumprimento da pena pela legislação militar é fechado, guardado.
Então, ele é realmente um pouco mais incisivo. As penas, por exemplo, nós temos a hipótese de crimes que são praticados por grupos de militares, em que os cabeças, as pessoas que lideram o movimento criminoso, são punidas exemplarmente, né? São punidas, inclusive, com penas mais graves. Enquanto o crime normal tem pena de 4 anos, o líder tem pena de 20 anos. Então, realmente, não, né? São situações que vão comprovar a não existência de um corporativismo. O penal militar ele é mais pesado, ele tem penas mais graves e trabalha a situação de uma maneira diferente, né? Então, realmente é uma impressão. O que fica é uma impressão por conta até das raízes históricas que nós temos. Mas as primeiras páginas de uma boa leitura vão comprovar que não passa de uma impressão. Para encerrar, professor, bem rapidamente, uma curiosidade. Ainda tem muito caso de deserção hoje em dia? A deserção é um crime comum, dependendo do local. Por quê? Os militares são seres humanos. E, às vezes, por certas insatisfações ou coisas do gênero, podem optar por não se desligar do serviço militar da maneira correta e se ausentarem sem a licença da unidade e configurar o crime de deserção. Posso citar o caso específico do nós, aqui no Centro-Oeste. Os casos reduziram bastante, né? Muito, são poucos os casos que nós temos de deserção. Porém, em locais onde as condições de trabalho tendem a ser um pouco mais causticantes, você vai encontrar um número maior de casos de deserção consumada. Normalmente por pessoas, servidores militares, que às vezes optam por até sair do país, né? Só que hoje nós temos uma redução relativa, bem interessante, no número de casos de deserção, né? Também pode dizer que está bem tranquilo hoje em dia, mas já tivemos épocas aí na história brasileira onde realmente o crime era preocupante. Tão preocupante que gerou, em 69, dentro do processo penal militar, regras específicas para o processamento do crime de deserção. Separou o crime de deserção de todos os demais crimes militares. Tamanha a importância, tamanha a preocupação que o legislador tinha com esse tipo de crime. Tá certo, professor. Eu queria agradecer o seu tempo, a sua atenção. Muito obrigado pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Saber Direito Debate termina aqui. Você pode rever este programa e edições anteriores na internet. Basta acessar tvjustiça.jus.br. Para enviar perguntas e sugestões, escreva para saberdireito@stf.jus.br. Muito obrigado pela companhia e até semana que vem.